Todos nós estamos envelhecendo e, felizmente, cada vez temos a perspectiva de viver por mais tempo. Mas você já pensou quem realmente vai cuidar de você? Com quem você vai poder contar quando você ficar velho? Com a sua família? Ou você tem algum outro plano? Essa é uma questão que nós raramente pensamos, principalmente nessa fase da vida, quando estamos com 40, 50 anos, em que ainda nos sentimos ótimos e temos a impressão que teremos sempre essa mesma disposição. Normalmente a gente vai pensar sobre isso só lá na frente, quando às vezes pode ser tarde demais. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre 5 pilares que nós precisamos priorizar na nossa vida, ao invés de contar somente com o apoio da nossa família na velhice, para que a gente possa ter uma velhice feliz, digna e com autonomia. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai ter uma conversa bem legal. Todos os 5 pilares que a gente vai conversar aqui são igualmente importantes. Mas eu diria que esse primeiro é realmente um dos mais fundamentais, que é a nossa independência financeira. Chegar na velhice tendo total autonomia sobre a nossa condição financeira, isso realmente é algo que vai nos propiciar tomar nossas próprias decisões, ser independente, poder fazer as nossas escolhas e viver com dignidade. Uma pessoa que se prepara ao longo da vida para chegar na velhice, tendo uma situação financeira estável e que lhe propicie cobrir todas as suas necessidades, é uma pessoa que vai poder ter uma qualidade de vida muito diferenciada. Ao envelhecermos, os nossos gastos normalmente eles aumentam. O nosso plano de saúde passa a ter um custo mais alto. As nossas necessidades de medicamentos, de tratamentos de saúde normalmente aumentam. As nossas necessidades às vezes modificam. A gente pode passar a precisar de alguma companhia ou de alguém que faça o serviço na nossa casa que antes nós fazíamos, e isto tudo tem um custo. Então, nos prepararmos para ter esses recursos na nossa velhice é extremamente importante, e isso precisa ser feito muito antes. Então, com certeza, uma pessoa que começa a se preparar para a sua aposentadoria, digamos assim, já bem cedo na sua vida, ela vai conseguir ter uma estabilidade financeira muito boa. Se por acaso este não é o seu caso, se você não teve essa preocupação desde cedo na sua vida, sempre é tempo e é necessário começar. Então, você pode pensar em algumas coisas para que você consiga adquirir essa independência financeira necessária. Cortar gastos é algo extremamente eficiente. Você pode fazer um balanço de tudo na sua vida que é desnecessário ou que são luxos que você não precisaria ter, cortar mensalidades, diminuir custos de coisas, enfim, rever os serviços que você usa, os bens que você tem e adquire, e fazer uma mudança em algumas coisas para que você possa economizar esse dinheiro e transformar ele em renda para você. São várias coisas que serão diferentes na vida de cada pessoa, mas que realmente precisam ser pensadas e adequadas para que você consiga ter os recursos necessários para chegar dignamente e com independência na sua velhice. O segundo pilar
que você precisa poder contar quando ficar mais velho é a sua saúde física. E essa também precisa ser cuidada desde sempre, ao longo da vida. Ou, se você não fez isso até agora, é hoje o dia de começar. A pessoa que conseguir manter o seu corpo saudável, ela vai ter um envelhecer mais digno e mais autônomo. E para isso, você precisa investir em atividade física e boa alimentação. Em relação à atividade física, que quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu sou uma ferrenha defensora disso, uma praticante de atividade física, eu creio em todos os benefícios que ela nos traz, então eu realmente indico que você invista em 2 tipos de atividade física. A primeira delas é uma atividade física aeróbica, que trabalhe o seu cardiorrespiratório. Então, uma caminhada vigorosa, uma corrida, a bike, a natação, a dança. E a segunda atividade, que é comprovadamente a que vai nos proporcionar uma longevidade mais sadia, é a prática de atividade física com resistência de peso. Então aqui eu estou falando basicamente de musculação. A musculação vai propiciar com que a gente não tenha uma perda de massa muscular tão acentuada. E inúmeros estudos têm mostrado que todas as pessoas que conseguem preservar a sua massa muscular, que conseguem preservar o seu fortalecimento muscular, elas têm uma maior longevidade, principalmente dos membros inferiores. A pessoa que consegue ter as suas pernas mais fortes, ela vai ser muito mais independente e autônoma por muito mais tempo na sua vida. O terceiro pilar é a estabilidade emocional. É a nossa resiliência mental, digamos assim. À medida que nós vamos envelhecendo, que o tempo vai passando, as mudanças na nossa vida vão acontecendo. São filhos que vão embora, ou que vão morar longe da gente, ou que às vezes até estão morando perto, mas eles têm a vida deles, a família deles, a rotina deles, e nós não devemos ser algo que interfira nisso, ou que seja um peso na vida dos nossos filhos. Outras coisas que começam a acontecer à medida que o tempo vai passando. O encerramento da nossa carreira profissional. Para muitos é a aposentadoria que chega, ou seja, toda aquela função que você tinha profissionalmente, ela se encerra, e isso muitas vezes não é nem um pouco fácil de lidar. A gente vê diariamente exemplos de pessoas que não lidam bem com isso, com o fato de repente, se sentirem inúteis, se sentirem substituídas. Então, você precisa realmente trabalhar o seu emocional para que você possa lidar de uma forma saudável com todas essas mudanças que a vida vai trazendo. E uma ótima maneira de lidar com isso é a prática de gratidão. Eu já comentei num outro vídeo o quanto é poderoso aquela prática de você todos os dias se obrigar a pensar em 3 coisas que você vai agradecer, em 3 coisas boas que aconteceram no seu dia ou que estão presentes na sua vida. Isso muda o seu foco. Ao invés de você ficar pensando ou ficar apenas focando no que não está bom, você foca em coisas boas e isso muda completamente o nosso estado de espírito. É muito poderoso. Já contei em vários vídeos aqui no canal a minha história. Eu sou uma mulher que aos 50 anos fiquei viúva tragicamente
E junto com isso também, pouco tempo depois, o meu filho foi morar fora de casa. Então, de uma hora para outra, eu me tornei uma mulher sozinha, ao invés de ter uma família como eu sempre tive. Então, esse assunto que eu estou trazendo nesse vídeo aqui para vocês hoje, que já era algo que eu sempre pensava, ele se tornou muito mais presente na minha vida. E eu tenho percebido que é uma questão extremamente importante na vida de todo mundo. Quantas pessoas hoje em dia nem têm filhos? Quantas pessoas hoje em dia não se dão com seus familiares ou esses familiares moram longe? Então você precisa criar um plano, você precisa criar um entorno saudável para sua velhice, sem contar com a sua família. Se você tiver isso, que bênção, que maravilha, sinta-se um privilegiado. Eu tenho. Agradeço todos os dias por isso. A minha família tem elos e vínculos extremamente fortes. Eu consigo conviver com os meus pais todos os dias, com o meu irmão e a família dele todos os dias. O meu filho está longe, mas nós temos uma ligação extremamente forte. Mas muitas pessoas não têm isso. Pode ser que seja o caso de você que esteja me ouvindo. Portanto, é por isso que lá no início eu trouxe esse título para este vídeo. Não conte com a sua família. Hoje pode ser que você tenha ela ou que ela esteja aqui, mas você não sabe o dia de amanhã. Como eu comentei, eu também tinha um marido. Achei que eu iria envelhecer ao lado dessa pessoa e de uma hora para outra ele não está mais aqui. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Temos que ter resiliência emocional para lidar com todas essas possíveis mudanças e encontrarmos maneiras de sermos completos e felizes sozinhos, na solitude, não na solidão. Vamos continuar conversando sobre os próximos pilares que você vai entender melhor esse assunto. O quarto pilar para chegarmos numa velhice muito feliz e significativa é manter um círculo social. Sim, eu sei que à medida que nós vamos envelhecendo, vai diminuindo drasticamente a quantidade de pessoas com as quais a gente se relaciona. Isso acontece para todo mundo. Mas nós precisamos manter vínculos de amizade, nós precisamos manter vínculos sociais. E isso você pode trazer para a sua vida com o resgate de amizades antigas da sua adolescência ou da sua juventude. É algo extremamente prazeroso. Você pode obter isso através de participação em atividades e grupos de pessoas que, conforme o gosto de cada um, é claro que será diferente. Algumas pessoas podem encontrar isso em uma igreja, outras pessoas podem encontrar isso num trabalho voluntário, ou num grupo de dança, num grupo de bingo, de jogo de carta, num grupo de viagem, enfim. Você precisa se envolver em atividades na sua comunidade, no lugar, que você vive, em que você interaja com pessoas e crie esse vínculo social. E é claro que, como nós falamos no tópico anterior, se você tiver isso com a sua família, maravilhoso! Com certeza será muito melhor. Mas pode ser que você não tenha, ou pode ser que você possa ter os dois. Os amigos, os vínculos externos e os vínculos com a sua família. O importante é você se envolver com pessoas. Você precisa se puxar para isso. Você precisa trabalhar isso. Não adianta ficar em casa olhando rede social isolado. Rede social não é vida social. Tenha isso sempre em mente.
São coisas completamente diferentes e que muitas pessoas andam misturando e achando que rede social vai trazer algum tipo de satisfação. E isso não traz, não. O que traz é interação social presencial. Você estar com pessoas com as quais você vai conversar, que você vai rir, que você vai trocar pontos de vista. Isso faz muito bem para todos nós. E o quinto e último pilar é envelhecer mantendo um propósito. Como nós já falamos anteriormente nesse vídeo, normalmente o envelhecer vem acompanhado da aposentadoria, do encerrar da nossa vida profissional. Mas não é por isso que você não vai mais ter propósito. Muito pelo contrário. Você pode se dedicar a coisas que você gosta, a hobbies que você nunca teve tempo antes na vida para desenvolver. Você pode fazer jardinagem, você pode fazer atividades físicas, você pode ajudar em entidades no lugar que você mora. Você pode ser útil para a sua própria família, você pode ajudar a cuidar dos seus netos, você pode se envolver em trabalhos em algumas outras instituições que precisem de pessoas. Você vai ter tempo para isso, você vai ter disposição para isso, porque você vai estar cuidando da sua saúde física, como nós já conversamos, você vai estar cuidando da sua alimentação, você vai estar cuidando do seu mental. Então, mantenha um propósito. Quantas pessoas que a gente sabe que, ao chegar na sua velhice, elas se entregam, como se tivessem desistido. Elas não vêm mais por que acordar todos os dias. Enquanto outras parece que florescem. Elas descobrem que algum trabalho de marcenaria ou de pintura que elas gostam, que elas sempre quiseram fazer e não podiam ou não tinham tempo, elas podem fazer daquilo um grande propósito na sua vida. Podem, inclusive, transformar em uma renda, um complemento dos seus ganhos. Então, encontre um propósito para sua velhice. Isso é extremamente importante. Isso vai manter você ativo. Isso vai manter você jovem mentalmente. Isso vai te manter mais feliz. Eu sei que o título desse vídeo foi bem impactante, mas é porque realmente eu queria trazer nesse vídeo a necessidade de você pensar que contar com a sua família não é uma garantia na sua velhice e pode não ser um bom plano, infelizmente. Conte com o seu próprio plano. Faça você mesmo as coisas que precisam ser feitas para você chegar na sua velhice com tranquilidade e segurança. Eu estou fazendo tudo isso na minha e, se Deus quiser, vai dar certo esse plano e eu vou ter uma velhice muito próspera, muito tranquila e com muito propósito. E como eu já falei em outros vídeos, sendo uma velhinha passeadeira, como eu desejo ser, podendo viajar muito quando eu não precisar mais trabalhar. Eu sou a Vivi e eu sou faceira, porque eu já fui bem triste. E nesse canal eu te ajudo a ter uma vida muito mais leve, consumindo menos e vivendo muito mais. Meu beijo enorme, a gente se vê no próximo vídeo.